todas as gerações, de todos os setores de atividade e de todas as regiões do país, e muito em especial os jovens que ao longo do último ano, com coragem e determinação, lutaram pelos seus direitos, realizaram importantes lutas nos locais de trabalho, fizeram grandes manifestações e deram dimensão a essa extraordinária greve geral de 24 de novembro, que muito nos orgulha e que muito contribui e há de contribuir para as mudanças no país. Quero, queridos e queridas camaradas, deixar em nome do coletivo da CGTP hoje uma saudação especial. Uma saudação aos trabalhadores que por várias razões não têm feriado e têm que estar a trabalhar. Mas dentre eles há aqueles que estão a ser reprimidos, ou seja, que contra a sua vontade em algumas grandes superfícies estão a trabalhar porque ou não houve ainda a dimensão da solidariedade suficiente ou porque as suas condições são de extraordinária dependência e ainda não conseguiram dar a volta. Mas nós deixamos um grande abraço e uma grande gratidão a centenas de trabalhadores, principalmente do setor do comércio, que com a luta que desenvolveram nas últimas semanas impediram que as suas empresas laborassem como estavam a preparar-se para laborar. E não podemos deixar de denunciar dois casos absolutamente escandalosos. De dois dos três portugueses que constam na lista dos mais ricos. A gula do lucro que leva o Sr. Belmiro de Azevedo a ter que manter... Camaradas e amigos, é mesmo a gula do lucro. E depois ainda dizem cinicamente que é para servir o povo e que é para servir o país que é preciso trabalhar. Camaradas, isto é ignóbil. Nós temos que durante todo o próximo ano desenvolver uma batalha, desenvolver uma luta de denúncia, e o 1º de maio em Portugal tem que voltar a ser, porque nós não admitimos que a democracia não seja assim, tem que voltar a ser feriado para todos os trabalhadores. E não pode haver atitudes de oportunismo que levem à eliminação desse direito. É curioso, camaradas, porque a luta continua. A luta continua. A luta continua. A luta continua. Camaradas, é exatamente o Sr. Belmiro de Azevedo e o Sr. Soares dos Santos que depois aparece na comunicação social com discursos de preocupação com as rupturas sociais, que aparece a dizer que é preciso repor valores na sociedade, pois é este Sr. Soares dos Santos, do grupo Jerónimo Martins, aquele que mais fez para colocar os seus supermercados abertos, chegando inclusive, contrariando aquilo que é a prática do dia-a-dia, por exemplo, para engajar trabalhadores, a pagar-lhes hoje mais 200% e ainda dar um dia de compensação. Para quê? Apenas para romper com a tradição, ou seja, apenas para romper com os valores do 25 de Abril, porque o 1º de maio como feriado foi a primeira grande conquista do 25 de Abril e a consolidação de que o 25 de Abril era uma revolução. Meus amigos e minhas amigas, esta gente tem que ser denunciada e não podemos permitir que continuem a manipular o povo. Este 1º de maio surge num momento muito delicado. São tempos difíceis para os trabalhadores e para o povo português, quando nós temos aí no nosso país essa troika da União Europeia, Fundo Monetário e Banco Central Europeu,
a tentarem receitar-nos mais um conjunto de maldades, camaradas. Eles merecem assobios, mas não só, merecem aquilo que nós viemos por aí acima a dizer, é que nós não os queremos cá, eles não fazem falta. Com as propostas deles, o nosso país, as condições das portuguesas e dos portugueses daqui a um ano serão piores e nós teremos ainda que fazer mais sacrifícios. E é um escândalo que num contexto destes, nós assistamos também às atitudes patronais mais vergonhosas. Não pode deixar de ser denunciado a forma como algumas organizações patronais se apresentaram aí recentemente perante a Troika. É uma vergonha, é uma falta não apenas de identificação do interesse nacional, mas também uma falta de vergonha absoluta, quando se apresentam perante entidades estrangeiras, que eles sabem que não estão aqui para nos ajudar a ajudar o povo português e se apresentam perante eles a fazerem as reivindicações mais reacionárias, mais feridoras do espírito de Abril que a gente já viu desenvolver. É uma vergonha, este país merece outros patrões, merece outros comportamentos. É caso para dizermos que nestes 37 anos percorridos desde 25 de Abril, nunca os 3Ds do programa do MFA, esses 3Ds tão importantes que era descolonização, democracia, desenvolvimento, esses 3Ds nunca durante estes 37 anos tiveram tanto em causa. Nós, o país, descolonizou, e muito bem, mas agora estamos perante uma situação de sermos colonizados. E nós, que ainda recentemente sentimos o que era a luta pela descolonização, temos que dizer a estes que nos querem colonizar que nós jamais aceitaremos ser colonizados. Nós temos uma história, temos um percurso, somos capazes de construir o nosso futuro. Está em risco o D da democracia. Exatamente por isto que acabei de dizer, mas não só. Pelo agravamento das condições de vida dos portugueses, pelo desemprego, pelas desigualdades, pelas injustiças, pela corrupção, pelo ferir de todos os dias da democracia a nível dos locais de trabalho e no plano geral. E o D do desenvolvimento está em causa porque o processo de desenvolvimento está bloqueado. Agora, dizem alguns arautos das inevitabilidades que o protesto não chega para resistir e superar as crises. Mas de forma sobranceira querem recusar qualquer proposta que não se insira no que eles previamente definem como políticas de interesse nacional. Outros andam atarefados na construção do que designam compromisso nacional entre os executores das políticas que conduziram a este buraco, porque o conceito de interesse nacional deles ou de compromisso nacional é esse. E se naquilo a que chamam o arco do poder aparece algum candidato sem quaisquer qualidades mínimas, candidatos de quem o povo e até os seus correligionários desconfiam, lá surgem vozes autorizadas a dizer ao povo que não tenham medo, que se trata de pessoas civilizadas. E é assim que eles nos querem enganar, e é olhando para isto que nós temos que ver o nosso comportamento nos tempos próximos e definir um caminho de luta ainda mais intenso, quer no contexto das eleições, quer no contexto mais geral. O Presidente da República e os elementos da Troika Nacional